É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Na Igreja Leão de Judá, onde eu e minha esposa, minha família, entregamos a vida a Cristo Jesus. Amém? 5 de abril de 2015, Evangelho de Semana Santa. Estava aqui pastor Carlos Pacheco. Lembra dele, Gilberto? Carlos Pacheco. E ele tratou a gente super bem, os irmãos aqui, tivemos um acolhimento maravilhoso. E os irmãos aqui nos ajudou muito na nossa caminhada cristã. Sabia, meus irmãos? A gente ser batizado, aceitar Cristo Jesus e receber o acolhimento dos irmãos, isso ajuda muito a caminhada cristã. Viu? Porque não é fácil. A gente sai do mundo para entrar no caminho de Jesus, aceitar Jesus, a gente passa por um processo de adaptação muito grande. Quantas vezes eu sentado nesses bancos aqui no dia de sábado, meu corpo se contorcendo e a gente querendo ir embora para casa, querer fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Mas hoje a gente tem prazer e alegria de poder estar aqui na casa do Senhor. Amém? Poder louvar, bendizer ao Senhor, compartilhar do pão da vida que é a sua palavra. Hoje a gente vai falar um pouco sobre movimentos ecumênicos ou um ajuntamento de pessoas para um único propósito. O que significa isso, não é mesmo? Isso é bom, é ruim? Será que isso é bom, Gilberto? Um ajuntamento de todas as igrejas com uma unidade de pensamento? Se for fazendo a vontade de Deus é uma coisa boa, né? Mas se não for é complicado. Nós sabemos também que estamos vivendo, de 1844 para cá, né, o tempo do fim. Tempo do fim, né? Sabendo disso, Deus levanta a última igreja do Apocalipse, chamada Igreja Laodiceia. Irmãos, não deixe que a profecia Laodiceia se cumpra em nós, né? Mas que sejamos missionários, porque todo aquele que entrega a vida a Cristo Jesus aqui no tanque batismal, nasce como um missionário. Amém? Qual é o foco da igreja aqui na terra? Missão, pregar o evangelho, apressar a volta, a vinda de Cristo, né? A gente vem porque é gostoso, porque é legal, uma casa de ressocialização, não. É missão, é pregação do evangelho. Sabendo disso, né? O inimigo tem inventado, criado 1000 artimanhas aí para que isso não aconteça. Para que as ovelhas fiquem espalhadas, que não se ajuntem a Cristo Jesus para voltar para o reino celeste, onde é a nossa morada. Nossa morada não é aqui, meus irmãos, é no céu. Amém? Então, abram a Bíblia de vocês aí em João 10, João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10. Todos acharam aí? Vamos orar? Querido Deus, Pai eterno, a sua palavra está sendo aberta neste momento. Pedimos a unção do seu Santo Espírito para que possamos compartilhar com nossos irmãos o pão da vida, que é a sua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A maioria, meus irmãos, das pessoas que ainda vão aceitar Cristo Jesus, elas não estão aqui dentro nesse rebanho, elas estão aí fora, estão espalhadas por todos os cantos, tá? O próprio Jesus fala isso. João 10, capítulo 14, 15, 16. Vai deixar, porque a minha já acabou aqui. Obrigado. João 10, capítulo 16. Aliás, verso 16. Capítulo 10, verso 15, 16. Vamos começar pelo 14 aqui. Jesus falando: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E olha o que diz o verso 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco.
mas também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Meus irmãos, eu falando sobre isso outro dia lá na igreja onde a gente está, a maioria das pessoas que estão hoje em uma igreja, elas vieram de outros lugares, assim como eu fui criado em família católica, tá? E a gente fiz catecismo, fiz primeira comunhão, e é difícil, hoje acho que talvez uma minoria da igreja fala assim, eu sou adventista de berço. As pessoas quando falam isso levantam o nariz, né? Eu sou adventista de berço. Mas a maioria vieram de outro aprisco, assim como Jesus fala. E aí, como que Jesus faz isso? Para juntar todas as suas ovelhas. Deus agora levanta uma igreja com uma mensagem para proclamar a todas as nações. Agora abra a Bíblia de vocês aí em Apocalipse 14, verso 6. Amém? Meus irmãos, se tem uma missão que Deus deu para essa igreja, é essa mensagem aqui, tá? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, 6:1 em diante, tá? Tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Engraçado que o mandamento do sábado fala muito sobre isso, né? Evangelizar as pessoas com o evangelho eterno, o evangelho do reino. Lá em Mateus 24:14, Deus fala assim, e o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Hoje o que se prega por aí são muitos evangelhos, mas não é o evangelho do reino, tá? São evangelhos, verdades misturadas com mentira, e por aí está sendo lançado em muitos lugares. Jesus quer que nós conheçamos o evangelho do reino, chamado o evangelho eterno, um evangelho que sempre existiu, um evangelho sem mácula, sem erros, sem problemas, sem defeitos. Sabendo disso, o que o inimigo de Deus faz? Apocalipse 14, verso 16 agora. Aliás, 16. Capítulo 16, 13 e 14. Vejam que Deus tem as 3 mensagens angélicas, né? Apocalipse 14, 6. Agora 16, 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Jesus está juntando o seu povo, os seus filhos, e o inimigo também está juntando os seus filhos, os seus, né? Para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E Apocalipse capítulo 12, 17, também ele fala assim, irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, né? E foi fazer guerra ao restante de sua semente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus, né, e têm o testemunho de Jesus. Irmãos, quanto mais santificação no Filho de Deus, mais fé, mais trabalho missionário, mais o inimigo vai perseguir, vai atrapalhar a missão daquela pessoa, tá? A igreja em si. Quanto mais missão, mais trabalho missionário, mais o inimigo vai perseguir e não quer impedir, porque o próprio Deus diz que pouco tempo resta para ele. Satanás já foi julgado, só falta vir a sentença eterna, que é a morte eterna, né?
Em Apocalipse 13, do 16 ao 17, o inimigo lança ali uma falsa lei, um falso sinal. Abre aí a Bíblia em Apocalipse 13. 16 ao 17. E faz com que todos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Se você for estudar sobre isso no Espírito de Profecia, ali, eventos finais, o inimigo do Senhor lança isso aqui, ninguém possa comprar e vender, pensando assim, talvez por falta de comida ou de qualquer outra coisa, eles se rendam a mim, Lúcifer dizendo isso. E o mundo inteiro torna-se meu. Um líder com uma unidade de pensamento. Mas o povo de Deus, pela sua fé e pela graça do Senhor, vai vencer todos os ataques do maligno. E vai sair vitorioso em Cristo Jesus. Amém? E é engraçado que Apocalipse 13, 16, 17 aqui fala assim, uma falsa, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver o sinal. Irmão, que sinal é esse, Primeiro a gente precisa saber qual é o sinal de Deus. Deus tem um sinal para com seu povo. Que sinal é esse que Deus deu para nós, para os seus filhos? Abram a Bíblia de vocês aí agora lá em Êxodo capítulo 31. Êxodo 31. Amém? 31, verso 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O verso 16, 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Amém? Irmãos, esse é o sinal de Deus. Se nós botar a cabeça para pensar um pouquinho, a gente vai ver que o sinal do inimigo é um falso dia de guarda, é um outro sinal parecido com esse, mas não é. Um falso sábado. Espírito de Profecia fala muito sobre isso. No começo do compartilhamento aqui da palavra de Deus, eu falei para vocês que eu tinha vindo da Igreja Católica, catolicismo, A Igreja Católica, um dia, no desenrolar da história aí, ela já foi pura. Ela já guardou o sábado, ela já guardou muita coisa que é do agrado de Deus. Mas a apostasia ali chegou a certo ponto, a tamanho ponto, que Deus faz um apelo aos seus que estão ali. Todos nós sabemos, o primeiro texto que a gente viu aqui, João 10, 16 ali, que a maioria das ovelhas de Deus ainda estão espalhadas por meio desses movimentos, tá? E a apostasia chegou a tão ponto, a tão grande, que Deus faz um apelo, dizendo assim, lá em Apocalipse 18, verso 4. Verso 4, diz assim, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas.
Irmãos, eu lembro ali da história de Ló, quando estava na cidade de Sodoma, Gomorra ali, né? E a cidade impenitente, igual a Bíblia dizia, a destruição chegou até ali. Mas Deus fez um convite, mandou 2 anjos ali, dizendo: saia daí porque o Senhor vai destruir este lugar. E Jó, ele aceitou de bom grado ir embora? Ou ele ficou titubeando? Se a gente estudar na história ali, o anjo teve que agarrar na mão dele e arrastar pelo braço. Porque Jó gostava daquele lugar e não queria sair, sabe? Então, muitas das vezes, até gostamos desse mundo, queremos ficar aqui. Irmãos, nosso lugar não é aqui. A própria lição dessa semana diz: estamos vivendo em terra estranha. E cada vez mais estranho está esse mundo. Cheio de violência, cheio de facções, cheio de morte, assassinato, loucura para tudo quanto é lado, né? A Bíblia diz que os anjos estão segurando as guerras. Os 4 ventos, em profecia, significa guerra. Para que esse evangelho eterno aqui de Apocalipse 14:6 seja pregado a todos os lugares. Terminando a pregação do evangelho, Jesus vem e o seu povo vai morar no reino celeste. Agora abra a Bíblia de vocês em Deuteronômio 6:8. Lembra que o Apocalipse aqui fala que o inimigo, através das nações, tenta colocar na mão do ser humano e na testa um sinal? E Deus tem esse sinal também? Tem. Deuteronômio capítulo 6, abra aí. Deuteronômio 6, verso 8. Vou começar aqui pelo 5, tá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E olha o que diz o verso 8. E também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais na tua testa, entre os teus olhos. Viu, irmãos? A lei do Senhor tem que estar na nossa mente e também na nossa mão pelas nossas obras. Porque quem diz que uma pessoa é cristã, não é só de boca, são pelas nossas obras. As nossas obras é quem vai dizer quem verdadeiramente nós é servo, ou de Deus ou do inimigo. Sabiam disso? Não adianta uma pessoa chegar em uma empresa e dizer assim, por exemplo, o meu caso, eu sou eletricista de automóvel, eu chego lá e digo, eu sou eletricista de automóvel. Eu vou passar por uma experiência de 3 meses. Se o que eu disse que eu sei fazer, eles veem através das minhas obras ali, eles vão me aprovar. Se não, não. Tem texto bíblico que o próprio Jesus diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas por dentro o seu coração está longe de mim. Já pensou? Agora Apocalipse capítulo 17. Vamos aqui de novo no Apocalipse. 17, 13, 14, 15, vamos lá. 13. Este tem um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O que é besta? Um poder, né? Uma nação. Por aí vai. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor do Senhor e Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamado
eleito de Deus. Amém? Irmãos, a igreja nos últimos dias vai passar por um processo de tribulação, de angústia. Angústia nós já temos, já vivemos todos os dias, sabe? A gente até estava comentando na lição aí, mas isso é normal, porque vivemos num mundo de pecado, num mundo onde tem muitos problemas, e desde o início da história do mundo, depois que entrou o pecado na terra, o mundo se dividiu entre dois grupos. Os que fazem a vontade de Deus e os que fazem a vontade do inimigo. Para começar ali por Abel e Caim, né? É um texto clássico ali da Bíblia. Abel fazia a vontade de Deus, já Caim queria fazer as suas próprias vontades. E aí se complicava. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Deus quer salvar todos. Deus quer salvar o ímpio, Deus quer salvar bandido, Deus quer salvar todos. Todos aqueles que se entregar a Ele, arrependimento sincero, porque todo arrependimento quem nos dá é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Eu não decido assim, agora eu estou arrependido. Primeiro eu deixo Deus trabalhar em mim, na pessoa do Espírito Santo, e Ele me traz até os pés de Cristo, assim como a gente fez no dia 5 de abril de 2015. Lembro como se fosse hoje, participando do evangelismo aqui. Agora, em mais um texto aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 3 e 4. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O inimigo de Deus é sempre o imitador de Deus, querendo parecer Deus, sabe? O Espírito de Profecia aqui fala que nos últimos dias, aquele último engano, a ponto de enganar os seus próprios eleitos, o engano será tão parecido com a verdade, que os irmãos, muitos deles que não têm a sua vida aprofundada no conhecimento das Escrituras, vão ser enganados, tá? Vão ser enganados. Então, precisamos sempre estudar as Escrituras e não deixar que vento de doutrina por aí deixe nos enganar. Mas tem um ponto crucial aqui do arqui-enganador, que é diferente das coisas de Deus. Ele nega a sua lei, tá? A lei. Toda pessoa boazinha que chega, vou te fazer uma coura. Eu tenho uma perna curta aqui, 2 centímetros mais curta, num acidente de moto. O irmão chegou assim e falou, a tua perna vai aumentar e vai crescer. Eu digo, não vai. Ele falando, não vai. Porque isso aqui é uma coisa insignificante, não me atrapalha em nada. E quando Jesus vier, ele diz assim, que os coxos vão ficar curados, o cego vai ver na ressurreição. Aí eu perguntei para o rapaz, por que Jesus não curou esse cego? Deixou para ser curado só no final. Por que o coxo não foi curado, né? Então a gente deve prestar muita atenção sobre isso. E agora lá em Jeremias, para a gente finalizar aqui a parte da Bíblia, depois eu vou dar uma estudada aqui no Espírito de Profecia com vocês. Jeremias capítulo 29. Alguém achou aí? Amém?
Aqui está difícil de achar aqui. Quem achou pode ler aí. 11, 12. Deus traz cativos, né? Os de Babilônia, espalhados pelo mundo afora aí. Traz para juntar, fazer um povo só. Tá? É o que o texto mais ou menos quer dizer isso. Agora eu quero dar só uma pincelada aqui no Espírito de Profecia, capítulo 10, tá? Breve tempo de angústia. Antes do tempo do fim da graça, foi dito o seguinte: no início do tempo de angústia, ficamos cheios do Espírito Santo, quando saímos para proclamar o sábado mais amplamente. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra. As nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Sabe qual é a obra do terceiro anjo, irmãos? Está lá em Apocalipse 14, 6, né? Uma das últimas obras ali. Temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O texto classicamente quer dizer assim: irmãos, voltem a guardar o mandamento esquecido, o santo sábado do Senhor. A lei nunca serviu para salvar ninguém, mas a lei serve para mostrar o nosso pecado, aonde nós estamos pecando. Porque a lei, uma vez quebrada, só o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, para consertar o problema do pecado. Mas, se nós abandonarmos a lei nos condena. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através do abismo, para segurar a mão do Espiritismo e se mobilizar por sobre o abismo, para dar as mãos ao papado romano. E sobre a influência da tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. A igreja e o Estado se opõem ao povo de Deus. Todos quantos não os curvarem ao decreto do concílio mencionados, a obedecerem às leis mencionadas para exaltar o sábado, instruído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante a imagem da besta. A igreja apelará para o braço forte do poder civil e nessa obra se unirão a católicos e protestantes. Os que viverem nos últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguido pela palavra de Deus. Viu, meus irmãos? Vai ficar até arrepiado de falar isso, tá? Os irmãos que estiverem vivos nesse tempo saberão o que é ser perseguido pela palavra de Deus. A história, do começo da história, o que os discípulos passaram, a gente vai passar, os que estiverem vivos, nesse tempo, nessa época. E sabemos que esse tempo está bem próximo. Os adventistas serão tratados com desprezo, o mesmo espírito arbitrário e outras eras tramou contra os fiéis e tentará estripar da face da terra os que temem a Deus e obedecem a sua lei. Os que honram o sábado bíblico são denunciados como inimigos da lei. Os que pisam a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito de homens que insultaram e traíram Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras do seu pai, o inimigo de Deus, né? Lúcifer. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode se tornar muito cruel. Isso é o que nós estamos vendo nos últimos dias, tá? Violência para todo lado, os noticiários. Eu tinha um costume de ficar lendo, aliás, assistindo noticiários, programas policiais, e eu percebi que aquilo ali estava atrapalhando a minha mente, tá? Mente abalada, síndrome do pânico e outras coisas. E estudando a Bíblia, outro dia eu vi um texto bíblico e Deus diz assim: afasta-se onde é o sangue derramado, vira os olhos disso aí, que isso não vai te fazer bem. Viu? Tem pessoas que adoravam abrir jornais para ver os noticiários
Aqui em Rondônia até que eles tamparam um pouco disso, né? Mas logo quando eu cheguei aqui, vi aqueles homicídios, sangue derramado, e eles mostravam a imagem para as pessoas verem. Não é verdade isso? Eu cansei de ver muito. Hoje eles colocam uma coisa para tampar, não deixa ninguém ver. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Sabemos que o mal está com os dias contados. Amém, meus irmãos? O mal está com os dias contados. A perseguição resulta em unidade entre o povo de Deus. Quando a tempestade da perseguição chegar de fato, repentinamente sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços desinteressados para salvar os perdidos. E muitos dos que desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida diante do perigo comum. Cessará a luta pela supremacia. Não haverá disputas de quem será considerado o maior. Cristo ajunta todos os seus de todos os lugares e haverá uma unidade de pensamento, uma unidade de obediência a Cristo Jesus. O inimigo também ajunta os seus numa grande batalha entre Cristo e Lúcifer. Mas o Apocalipse aqui diz que aqueles que tiverem Cristo sairão vencedores. Passaremos sim, meus irmãos, por tribulações, se nós estivermos vivos nesse tempo, né? Mas com a fé no Redentor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de terminar com um texto que eu vi um evangelista que ele escreveu isso aqui, ó, aqui na Leão de Judá, se eu não me engano. E eu achei muito lindo isso aqui. Fala sobre missão, evangelismo. Qual é a missão da igreja? Missão, evangelismo, pregar o evangelho, não é isso? Queridos irmãos da igreja Leão de Judá, mais uma temporada de evangelismo começa, mas o trabalho não para. A semente do evangelho deve ser plantada e irá germinar. O pão foi lançado sobre as águas e temos a certeza de que logo renderá frutos em tempos oportunos. O resultado desse trabalho não pode ser dimensionado pelo fato de haver batizado muito pouco imediatamente. Logo teremos uma colheita abundante pela frente. Estamos convencidos disso e confiantes em Deus. Aquele que jamais falhou recompensará os esforços de cada um dedicado nesses evangelismos. Seja em orações, trabalhos missionários, missão em geral, o nosso pedido é que ninguém venha retroceder. Amém? Lembra de quando o povo de Israel lutava contra os amalequitas, enquanto os braços de Moisés estavam para cima, né? Levantados, Israel prevalecia. Quando Moisés baixava os braços, os amalequitas prevaleciam. Não podemos baixar a guarda. Continue orando por aqueles que visitam a gente. Esse exercício fará com que os corações sejam convencidos e convertidos e seja o resultado manifestado em nossas vidas na igreja como uma igreja mais viva e missionária. Continue orando às 5 da manhã. Não podemos deixar o inimigo prevalecer. E que as pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo de Deus e tomem a maior decisão de suas vidas, que é entregar a sua vida a Cristo Jesus. Amém? E antes de finalizar, eu gostaria de puxar mais um texto aqui e compartilhar com meus irmãos. Quando vi esse texto aqui, eu chorei, tá? No livro Visões do Céu, fala do encontro do primeiro Adão com o segundo Adão. Ao serem os resgatados recebidos da cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. O primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo.
o Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos, para receber o Pai de toda a raça, né? O ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador, por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais cruéis, cravos, né? Ele não cai ao peito do seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, exclamando: digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5, verso 12. Com ternura o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico, do qual tanto tempo antes fora exilado. Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza, cada mácula na pureza do homem, era uma nova lembrança de seu pecado. Terrível foi a aflição do remorso, ao contemplar a iniquidade que era dominante, e em respostas às suas advertências, deparar com a acusação que lhe faziam como a causa do pecado. Com paciente humildade suportou durante quase 1000 anos a pena da transgressão. Sinceramente se arrependeu. Se arrependeu do seu pecado, confiando nos méritos do Salvador prometido, morreu na esperança de uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem, e agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Em arrebatamento de alegria, contempla as árvores que já foram o seu deleite, e as mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Seu espírito aprende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado. Amém? Vou continuar aqui, que o texto é muito grande, meus irmãos. Adão, ele sabe, ele caiu em pecado e ele chega até Cristo, visões do céu. E ele não abraça Cristo. Cristo, nesse momento, está distribuindo as coroas para os seus remidos. Ele chega em Adão e Adão cai de joelhos, dizendo assim: talvez eu não mereça isso, né? Porque eu fui o causador do pecado do mundo inteiro. Mas Cristo levanta, pega pelo braço e levanta. Assim como levantou Pedro quando começou a andar sobre as águas. Que Jesus quer nos salvar, meus irmãos. Nos salvar, tá? Que ninguém venha retroceder. Não deixe que nada, nem ninguém tire a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Nunca pense assim: eu não tenho talento. Eu vi uma irmã comentando ali. Assim, quando eu me batizei, participava aqui da escola sabatina, eu ficava me perguntando: Senhor, qual é meu dom? Eu não sei fazer nada. Eu gostaria de ser com tal pessoa, gostaria de ser como aquele homem ali, que é um grande missionário, mas eu não sei nem falar. Senhor, me mostra o caminho, me ajuda a crescer espiritualmente. Eu sentado ali perto onde Gilberto está, irmão Cícero, participava dessa igreja aqui. E ele me chama para orar um dia aqui. Eu vim, nunca tive tanto nervosismo na minha vida, mas eu fui. Meus irmãos, a gente só cresce na vida, espiritualmente e também nos negócios aí seculares, se a gente enfrentar as dificuldades, as adversidades, tá? Senão a gente não cresce. A gente pode orar pedindo a Deus uma grande empresa. Eu tinha um sonho de ter um grande negócio meu próprio, mas eu morria de medo. Eu conto isso para as pessoas. Mas o dia que eu entreguei esse medo nas mãos de Cristo, Ele me deu coragem para enfrentar. E é assim que nós devemos ser, tá? As tribulações vão vir nos últimos dias aí. Mas a própria Bíblia diz que, e o Espírito de Profecia também, o derramamento do Espírito Santo será derramado sobre aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. E se porventura a gente for
perseguido e morto, que seremos mortos como mártires, mas com a força e o poder dado por Deus pelo seu Santo Espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos, dê um feliz sábado com a paz, a fé, a alegria e a esperança de que em breve o Senhor Jesus voltará nas nuvens dos céus. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? De eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Meus irmãos, quando Jesus estiver voltando para esse mundo aqui, para a terra restaurada, a nova Jerusalém, com o seu povo, os seus filhos, ele encontrará um povo ali na terra, ímpios ressuscitados.
um grupo de pessoas que não irá combater contra o Cordeiro Jesus Cristo. E eles estão com a mancha vermelha aqui na perna. E foi perguntado, o que é isso? E foi respondido assim, são aqueles que um dia guardaram o santo sábado do Senhor, mas que um dia o abandonou esse mandamento. E por causa disso, a transgressão da santa lei de Deus, não herdaram a vida eterna. Por isso nós falamos, meus irmãos, perseverai até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Palavra de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em primeiro lugar, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor está segurando as guerras para que a sua mensagem, o Evangelho eterno, seja pregado a todos os lugares. Esteja com cada filho teu aqui na terra, nos dá sabedoria, nos dá força, entendimento, para andarmos fiel ao Senhor e à sua palavra. Peço também o perdão de todo o pecado. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, meus irmãos.